Aleluia. Boa tarde, gente. Graça e paz. Eu tenho um assunto muito sério para falar com vocês. Se é da Bíblia, é algo sério, não é verdade? E o que eu queria falar com vocês é um assunto que envolve, se o que você praticar isso, você vai estar crescendo espiritualmente, você vai estar trazendo para a sua casa segurança, você vai estar trazendo para a sua casa paz, você vai estar trazendo para a sua casa alegria e também multiplicação naquilo que você fizer. Amém? O que eu queria falar hoje à tarde com vocês é sobre ações de graças. Aleluia, sobre gratidão ao Senhor, de você ser grato mesmo. Você percebe que os nossos cultos, toda vez que um dirigente sobe depois do louvor, ou quando alguém vai ministrar dos nossos pastores, você percebe que toda vez a gente rende graças ao Senhor? Mas a gente não faz isso, não é como algo educado por Deus, não é educação, não é algo, eita, muito obrigado, Senhor, não, a gente faz isso de coração ao Senhor. E é isso que você deve viver, uma vida de gratidão ao Senhor. Amém? Então a gente está fazendo isso para que você entenda que através da gratidão, várias coisas estão operando quando você está em gratidão ao Senhor. Amém? Primeira coisa que você deve entender é que quando você vive uma vida de gratidão, você está vivendo uma vida de louvor em Deus. Isso é uma das coisas que se você quer viver uma vida de louvor ao Senhor, você vive uma vida em gratidão. Amém? Queria que a mídia colocasse, se você puder abrir a sua Bíblia também. Sempre bom você estar conferindo os versículos bíblicos que estão sendo falados aqui por qualquer pessoa. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, alguém recebeu Cristo Jesus aqui? Amém. O Senhor, assim andai nele. Como é que eu ando nele? Erradicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, uma das maneiras de você ter o seu crescimento espiritual é quando você anda em gratidão ao Senhor. Se você estiver andando em gratidão ao Senhor, você vai estar crescendo espiritualmente. E outra, ele está falando aqui, crescendo em ações de graças. Então, significa para mim e para você que nós podemos sempre estar elevando o nosso nível de gratidão ao Senhor. Porque quando nós elevamos o nosso nível de gratidão ao Senhor, nós estamos elevando o nosso nível espiritual, nós estamos crescendo espiritualmente no Senhor. Você está compreendendo isso? Por favor, Tiago capítulo 4, eu vou estar correndo um pouquinho, mas é porque tem muita coisa para falar, eu não vou conseguir falar tudo que a gratidão abrange, mas eu vou trazer um pouco mais resumido aqui para você sobre gratidão ao Senhor. Tiago, no capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma das coisas que a gratidão traz para as nossas vidas é a humildade. Por quê? Porque com a gratidão você está agradecendo algo, você está reconhecendo de quem é a fonte, quem é que está te dando aquilo. Então, quando você é grato por aquilo, você está reconhecendo de quem é a fonte. Então, se você é grato pela sua vida, você está reconhecendo que Deus é quem te deu a tua vida. Então, uma gratidão, ela te coloca numa posição de humildade em Deus. E humildade é o quê? É você ser ensinável, é ter um coração ensinável. Então, se você é humilde, você tem um coração ensinável. Se você é humilde, você tem um coração de gratidão ao Senhor. Mas também existe a ingratidão. E a ingratidão, ela te coloca numa posição de soberba.
Porque você vai dizer, sou eu que fiz, eu não preciso de você. Então ela te coloca numa posição de soberba. E a Bíblia fala aqui, Deus resiste aos soberbos. E muitas vezes a gente pode estar lendo a Bíblia, pode estar se enchendo dessa palavra, mas está soberbo, está ingrato ao Senhor. E às vezes você pensa que você está se aproximando de Deus, mas Deus está resistindo de você. Não está querendo ficar perto de você. Por quê? Porque você está andando numa vida de ingratidão. Mas graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Somos gratos ao Senhor pelo que Ele fez na nossa vida e o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. E por isso, Ele diz o quê? Ele dá maior graça. Então, se você precisa de mais favor de Deus, você precisa estar mais grato ao Senhor. Ah, mas eu estou passando por tanta dificuldade, eu estou passando por tanta pressão. Meu irmão, seja grato pelo aquilo que você já tem. Que Deus, Ele vai te liberar mais favor, mais graça para operar nessa situação que você está andando. Porque não sou eu que estou falando, mas é a Bíblia que está falando. Que Deus, Ele dá graça aos humildes. Você está comigo? Aleluia. Abre comigo agora em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 16. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, verso 6, diz o seguinte: regozijai-vos sempre. No verso 17 ele diz, orai sem cessar. Verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Às vezes a gente está perguntando, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que em tudo dai graças. Não é dar graças por tudo, mas é em tudo. Como assim? Você não vai agradecer pelas coisas ruins que está acontecendo na sua vida, porque tudo que é ruim não vem de Deus, mas tudo que é bom vem de quem? Vem de Deus. Está entendendo? Então quando você está passando por pressões, você está passando por dificuldades, você vai agradecer não pela dificuldade, mas você vai agradecer porque Deus não te abandonou, porque Deus está com você. Quer um versículo para isso? Para que você entenda um pouquinho mais sobre isso? Vamos ler o Salmos 23, você vai entender como funciona essa oração de ações de graças, mais ou menos. Abra lá comigo, Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aleluia. Meu irmão, se sua alma está perturbada, meu irmão, começa a trazer ela para a palavra, encher ela da palavra e dizer, Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor me dá descanso. E aí ele diz, no verso 3, ele diz, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor, Ele não tirou o vale aqui da sombra da morte, mas em meio ao vale, o Senhor, Ele não te abandonou. Ou seja, em meio à dificuldade vem para todo mundo, mas em meio à dificuldade o Senhor, Ele não te abandona. E é por isso que Ele diz, em tudo dai graças, porque em meio à dificuldade Deus não te abandona. E você está passando por dificuldades e você diz, Pai, obrigado,
porque mesmo eu tendo essa dificuldade, o Senhor não me abandonou. E eu sei que o Senhor dá graça aos humildes. E aí ele continua: o teu bordão, o teu cajado me consolam, e mesmo na dificuldade eu sou consolado por ti, meu Pai. No verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha só, os teus inimigos olhando para tu, e Deus preparando um banquete no meio deles. É em meio à dificuldade, é em meio ao caos que a gente tem paz, que a gente tem alegria. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ei, não só foi ontem que você pode experimentar, que você experimentou da bondade de Deus, ou da misericórdia do Senhor. Não, mas é todos os dias. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, eles estão te seguindo, meu irmão. E habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. Aleluia. Ei, em tudo dai graças. Quando nós damos graças ao Senhor, estamos reconhecendo que a fonte é o Senhor, e que isso traz uma vida de relacionamento com Deus. Gratidão é uma porta de relacionamento com Deus. Se você não sabe como se relacionar com Deus, como se relacionar com o teu pai, ou como se encher espiritualmente, gratidão é uma porta para isso. Lucas 17. Aleluia. Lucas 17, verso 13. Isso aqui é a cura dos 10 leprosos. Que ficaram de longe lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Verso 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha só, a gente vai continuar, fica aí nesse versículo. Isso aqui era a cura de 10 leprosos, mas um só reconheceu. E ele voltou para o quê? Para falar com Jesus e agradecer com Jesus. E no momento que ele volta, ele está tendo um relacionamento com Jesus. E às vezes a gente se pergunta: rapaz, mas Jesus sabe que eles já eram curados, que eles foram curados, eles foram visitar as famílias, foram ver as famílias. Porque naquela época, quem era leproso não poderia viver na sociedade, eles eram afastados da sociedade. E aí as pessoas ficam dizendo: mas Jesus não precisa da gratidão, não, ele não está atrás do agradecimento da gente, não. Mas olha só o que Jesus diz no verso 17. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Olha só. Oxente, era só você? Cadê os outros que vieram para agradecer? Jesus estava perguntando. Só você voltou? Meu irmão, eu não quero ser reconhecido pelos 9, mas eu quero ser reconhecido pelo um que voltou para dar glória a Deus pelos feitos que ele fez na minha vida. E por isso eu tenho um relacionamento com ele todos os dias da minha vida. E eu posso desfrutar daquilo que a graça, daquilo que a gratidão pode trazer na minha vida. Eu tenho um exemplo para dar que aconteceu quando eu e Júlia nós engravidamos no ano passado. Acho que foi em meados de maio para junho. E aí quando a gente descobriu, a gente celebrou, passou um tempo e a gente disse: rapaz, a gente precisa se mudar para um apartamento maior, porque o apartamento que a gente estava era muito pequeno, dava para o casal, mas para uma criança ia ficar muito apertado, e a gente decidiu para ir um apartamento maior.
E a gente começava a buscar esse apartamento, o pessoal estava de prova aqui, a gente buscou, a gente olhou mais de 20 apartamentos, não em sites, mas pessoalmente. A gente começou a olhar, batendo de porta em porta, olhando prédio por prédio, na redondeza, onde a gente queria morar, e nada da gente encontrar. A gente não conseguia encontrar apartamento nenhum, da forma como a gente queria, do tamanho que a gente queria, do preço que a gente queria. E ideias vão surgindo, por quê? A gente tinha um tempo para se mudar. Porque Júlia grávida, como é que eu vou me mudar com um bebê e ao mesmo tempo fazer toda essa mudança e precisava ajeitar o quarto, e como é que eu vou ajeitar o quarto se o menino já nasceu? Então tinha tudo uma logística e as coisas vinham e tudo querendo o quê? Trazendo o quê? Querendo que você murmurasse. As situações tudo trazia o quê? Para murmuração. Mas o que eu fazia todo dia que eu me acordava de manhã, saía para trabalhar, eu dizia: Pai, obrigado, Senhor, por esse apartamento, que eu tenho um apartamento para morar, eu tenho um teto onde eu sou coberto durante a noite. Então, todo dia, meu irmão, em vez de murmurar, eu agradecia ao Senhor. E eu passei longos 7 meses agradecendo ao Senhor por isso, até que então chegou a graça de Deus e me cobriu desse favor. E eu pude desfrutar de algo que eu não estava nem esperando, e de algo melhor do que aquilo que a gente estava esperando em Deus. Por quê? Porque eu não decidi murmurar. Porque na murmuração, foi falado hoje pela manhã, pastor Tarcísio, rapaz, se na gratidão, se no meio dos louvores, Deus habita, em meio à murmuração, os demônios, o diabo habita neles. Então, para que eu ia murmurar, se eu posso agradecer a Deus pelaquilo que eu já tenho em Deus, pelaquilo que Ele já me deu, porque eu sei que tudo que eu tenho, não foi na minha força, mas foi Deus quem me deu. E por conta disso, eu pude desfrutar. Quase a gente viu no mesmo prédio, a gente ia fechar um negócio no mesmo prédio, a gente ia fechar um contrato com um apartamento lá. E aí, o contrato que a gente ia fechar na sexta-feira à noite, o corretor me diz: deu alguma coisa, deu alguma bronca, a gente não vai conseguir mandar agora, mas a gente, no domingo, no sábado, no outro dia, a gente consegue ajeitar e sair. E eu fiz: tranquilo. E só que no outro dia, um rapaz, que é onde um pastor Júnior e o pastor Ricardo já moraram, ligou para pastor Júnior dizendo: rapaz, você quer morar lá no apartamento? E pastor Júnior disse: rapaz, eu não quero não, mas eu conheço alguém que quer. E aí pastor Júnior me passou o contato no sábado à tarde, eu liguei para o rapaz e ele falou: rapaz, você tem um interesse de morar nesse apartamento? Eu fiz: rapaz, deixa eu olhar o apartamento para ver como é que está. E aí a gente conversa. No domingo à noite eu já fui olhar o apartamento, ele disse, e eu disse: rapaz, pode fechar que eu quero morar nesse apartamento. O apartamento era melhor e mais barato o aluguel. No mesmo prédio. Rapaz, é a graça e o favor de Deus. A gratidão te proporciona essas coisas. Sabe por quê? Olha só, deixa eu te mostrar. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, no verso 19. Vamos ler o 17, verso 17, perdão. Isso aqui é a multiplicação dos pães e peixes. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. Jesus dizendo, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, a estes, as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que se sobejaram,
recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Outras versões dizem que aqui o Senhor ergueu e deu graças pelaquilo que ele tinha, deu graças ao alimento. Então aqui era uma situação que tinha uma multidão só de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E aí chega o quê? Somente 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse, meu Deus do céu, como é que a gente vai alimentar isso tudo? Jesus não falou isso. Jesus simplesmente disse, oxe, é isso que a gente tem? Me dê. Vamos render graças pelo aquilo que a gente já tem. E aí Jesus, ele agradece pelo aquilo que tem. E o que acontece? Multiplicação. A gratidão, ela traz multiplicação para você. E o engraçado é que não aconteceu só uma vez, não. Aconteceu 2 vezes. Verso 15, vamos ler capítulo 15. Mateus 15. Mateus 15, verso 34. Perguntou-lhes Jesus, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. Então aquilo que ele já tinha já começou, já não era mais 5, já era 7 agora. 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu e deu aos discípulos, a estes, ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Meu irmão, renda graças pelaquilo que você já tem. É comida, renda graças. É um trabalho, é o trabalho que você já tem, é esse salário que você já tem, renda graças pelaquilo que você já tem, porque a multiplicação, ela vai vir. Agora, uma coisa é você render graças, obrigado Senhor, e no trabalho começar a murmurar, não adianta. Você está quebrando a sua oração com a sua murmuração, não vai adiantar de nada. Mas renda graças e viva pelaquilo que você está rendendo graças. Que a multiplicação de Deus, Ele vai vir para você. A gratidão, ela te traz para um relacionamento com Deus. A gratidão, ela te traz multiplicação. E a gratidão, ela te traz paz. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos ler a partir do verso 4. Alegrai-vos sempre no... Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a gente pode tirar várias lições disso aqui. A primeira delas, vamos entender um pouquinho do contexto da carta de Filipenses. A carta de Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, nessa época que ele escreveu essa carta, ele estava preso por anunciar o evangelho e ele ia ser condenado mais lá na frente. E essa pessoa que estava preso lá, estava dizendo para mim e para você não andar ansioso. Como é que uma pessoa presa, injustamente, diz para mim e para você não andar ansioso, e lá na frente ia ser condenado? Mas por que ele tinha capacidade de dizer para mim e para você não andar ansioso? Primeiro que ele não andava ansioso. Como? Porque ele andava em ações de graças. Se você quer parar de ter ansiedade na sua vida, comece a render graças ao Senhor.
E aí quando você começa a render graças ao Senhor, você não mais vai andar em ansiedade. Por quê? Porque você reconhece que Deus é com você. E aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A gratidão, ela te traz uma saúde mental. A gratidão, ela te traz paz dentro de você. Mesmo em meio às circunstâncias, mesmo estava vendo que Paulo estava preso, mas ele tinha uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. E ele diz, e no verso 4 ele diz, alegrai-vos. A gratidão, ela te traz alegria, meu irmão. Ei, Paulo era um homem que andava em gratidão. É por isso que ele desfrutava de tudo isso. Olha só o que ele dizia. Todas as cartas de Paulo, que ele dizia, a maioria das cartas de Paulo, não vou dizer todas, mas a maioria, 1 Coríntios, Romanos 1:8, ele diz, primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:4, sempre dou graças a Deus a vosso respeito. 2 Coríntios 1:3, a segunda carta a Coríntios, ele dá graças de novo. Ações de graças de Paulo, ele diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, de toda consolação. Efésios 1:16, ele diz, não cesso de dar graças por vós. Filipenses 1:3, ele diz, não dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Colossenses 1:3, ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Paulo era um homem que andava em vida de gratidão, uma vida de gratidão ao Senhor. É por isso que quando ele foi preso, ele não tinha ansiedade, ele não murmurava. E ele dizia para mim, olha, não murmure. Quer parar de murmurar? Comece a render graças. Aleluia. Eu tenho um slide para mostrar para vocês. Se a mídia puder projetar esse slide, queria que vou tentar explicar o máximo que puder aqui. As dificuldades vão vir. Você já passou por dificuldades, você está no presente hoje. Então a dificuldade veio, passou por você, mas quando você tem ingratidão no Senhor, ela te leva para algo futuro, que é o que você vai receber em Deus. O Deus Todo-Poderoso, se alguém, às vezes, eu quero usar um exemplo aqui, se o Bill Gates chegasse aqui e dissesse, Vanessa, qual é a casa que você quer? Aí Vanessa dizia, rapaz, eu quero essa casa, essa casa. Pronto, pode ir lá que eu vou comprar para você essa casa. Meu irmão, Deus ele já fez isso por nós. Toda sorte de bens. E aí você, toda dificuldade que você tem, Deus já tinha a solução antes de você ter essa dificuldade. Quer ver? Apocalipse, bota aí mídia, por favor. Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu irmão, antes do pecado, já existia solução para o pecado. Antes do pecado existir, já existia solução. Meu irmão, antes da dificuldade existir para você, já existe uma solução para você. Já existia uma solução, Deus já providenciou uma solução para você. É por isso que nós vivemos em vida de gratidão. Por quê? Porque nós sabemos que Deus já providenciou a solução para nós. E que Ele vai fazer por nós, não é na nossa força, mas é na força dEle. Aleluia.
E aí, com isso, nós conseguimos nos proteger em Deus, criar uma vida de segurança em Deus. Eu vou te fazer uma pergunta. Uma cidade murada sem portões, ela é segura? Uma cidade que tem muros, mas não tem portões, ela é segura? Meu irmão, a salvação, ela construiu muros em nossas vidas, mas os portões, a gratidão é que fecha. Isaías 60, verso 18. Isaías 60, verso 18. Pode colocar. Isaías 60, verso 18. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás sal. Isso foi o que Deus fez por mim e por você, quando Jesus morreu na cruz, salvação. E as tuas portas, louvor. Ei, gratidão é louvor. Não adianta, meu irmão, nós estarmos se enchendo da palavra de Deus se nós não estamos vivendo uma vida de gratidão ao Senhor. Precisamos andar em gratidão. E vamos ter segurança. Vamos ter multiplicação. Vamos ter paz em Deus. Aleluia. Louvado. Queria chamar o grupo de música aqui. Glória a Deus. Aleluia. Quando você cresce em gratidão, você está crescendo em maturidade por conta das escolhas que você precisa fazer. Provérbios 4, 23. Provérbios capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 20, que é tão rico esse verso. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os achas e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Ei, tudo aquilo que você precisa vai vir do seu coração, quando você enche o seu coração da palavra de Deus, as fontes da vida. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração em gratidão ao Senhor, porque a gratidão ela vai nos livrar de falar mal das pessoas, de julgar as pessoas, de murmuração, e vai nos colocar em um ambiente de humildade, porque Deus exalta os humildes. Quem vai te exaltar é Deus, porque nós vivemos uma vida de gratidão, de louvor ao Senhor, de coração, não educação, mas de coração ao Senhor.